Tá certo. Paz, Denise, tá boa. Os homens leiam comigo os versículos ímpares, as mulheres com a Denise, os versículos pares. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Amém? Então os homens agora. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade diante de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo. Como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. E, por vosso intermédio, passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judeia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus,
que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Aleluia. Vamos ficar de pé agora e vamos orar uns pelos outros, em nome de Jesus, para que essa fé seja realmente firmada em nossos corações. Aleluia. A Denise vai orar, nós vamos orar junto com ela. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, por ter nos trago até aqui, Senhor. Cada um de nós que aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos, Senhor, aprender mais e mais de Ti. Senhor Jesus, Glória que nós possamos Deus. suportar, ó Deus, todas as tribulações, que o Senhor é que nos fortalece, o Senhor é que nos sustenta, Senhor, o Senhor é que nos dá graça, o Senhor é que tem misericórdia de nós, ó Deus, porque a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, ó verdade, Deus. Senhor Jesus, grande é a Tua misericórdia que se Glória renova cada a Deus. manhã em nossas vidas, Senhor. Oh Pai, obrigada, Senhor Jesus, Obrigado, pelo Teu Senhor. amor para conosco, ainda que não merecemos, ó É Deus. verdade, Senhor. Somos pobres e miseráveis pecadores, ó Deus, verdade. carentes de Ti, ó Senhor. Oh Deus, Pai, que o Senhor possa, Senhor Todo-Poderoso. Jesus, suprir todas as necessidades de cada um que aqui está, Senhor. Aleluia, Pai, que Senhor. nada venha nos faltar de qualquer natureza, Senhor. Poderoso. Senhor Jesus, estende, Senhor, as Tuas mãos sobre essa igreja, Senhor, sobre cada um que aqui adentrar, Glória Senhor. a Deus. Cada um, meu Pai, que ouvir a Tua palavra, Senhor, que seja alcançado por ela, Senhor. Aleluia. Que a Tua palavra, Senhor, possa renovar as nossas mentes, Sim, limpar ó os Deus. nossos corações, ó Deus, em Glória nome a de Jesus, Deus. ó Pai. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Denise. Deus te abençoe. Irmãos, por estar assentados aí na presença do Senhor nessa manhã. Se é dia dos pais, então é dia do Pai. Amém? Papai Celestial. Ana Carolina, seja bem-vinda, né? Sua amiga também, seu nome, põe aí. E difícil, hein? Não entendi nada daqui. Depois você se apresenta para mim direitinho. Seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Muito bem. Então, o dia do papai do céu, né? Aí alguém falou assim, mas nós já vamos ter reunião de noite. Falou, então devia ter uma de tarde também. Já que é o Pai Celestial, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós ontem terminamos o nosso estudo de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, e hoje estamos começando na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela tem maior conteúdo de sabedoria, de profundidade do que a primeira. A primeira carta é mais fácil. Essa segunda carta, ela é mais difícil, ela é mais profunda. Na primeira carta, uma das coisas que Paulo disse é que eles eram como criancinhas em Cristo. Leite vos dei a beber, porque alimento sólido não podeis ainda suportar. Mas na segunda carta, Paulo já trouxe alimento sólido para eles. A primeira carta foi leitinho espiritual, mas a segunda carta é alimento sólido. Paulo trouxe doutrinas mais profundas. Outra diferença é que a primeira carta foi corretiva. Essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, que tem 13 capítulos, o título que eu daria para ela é Consolação. Enquanto nós lemos, vocês viram quantas vezes foi repetida aí a palavra de consolo. Deus, principalmente no versículo 3, que Deus é o Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. É como assim, a primeira carta foi correção.
Mas a correção de Deus não visa a nossa aniquilação. A correção de Deus visa a nossa restauração. Por isso, depois de severas admoestações, severas correções, o apóstolo Paulo escreve agora uma segunda carta para consolar aqueles que foram repreendidos na primeira epístola. Isso aqui é uma lição da maneira como também Deus age em nossas vidas. Amados, Deus é duríssimo em relação ao nosso pecado. Não pense que Deus aceita qualquer pecado seu. Deus não aceita o pecado. Deus abomina o pecado. Deus é radical contra o pecado e não faz vista grossa. E quando nós pecamos, Deus então nos corrige drasticamente. No entanto, a sua correção, ao ver que realmente nós entendemos que pecamos e confessamos-nos arrependidos diante dele, da mesma maneira ele vem com toda a sua consolação, para que não sejamos aniquilados por tristeza, mas entendamos que Deus é o Deus de toda misericórdia para com os que o amam, para com os que o escutam, para com os que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados e querem deixar esses pecados. Então Deus consola. Agora preste atenção. Para quem não se arrepende, para quem não toma jeito, para quem não quer mudança, não espere consolação de Deus, porque quem não quer arrependimento permanece no alvo da ira de Deus. E a ira de Deus também é justa. Mas os que se arrependem são transportados do alvo da ira para o alvo do amor de Deus, onde recebem toda a consolação. Quer o amor de Deus? Quer toda a consolação de Deus? Se arrependa completamente de seus pecados e se submeta ao Senhor. É isso que Tiago disse quando falou: sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Aí você vai achar consolação. Aleluia. Glória a Deus. Então o título que eu daria para essa epístola é Consolação. Essa epístola tem uma introdução, como a primeira, ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, que nós estamos começando nessa manhã, vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4, e eu dei o título de Esperança. Esperança é uma das virtudes cristãs também citadas nesta epístola. Deus, que é o Deus de misericórdias, Deus de toda consolação, também é o Deus da esperança. Em 1 Coríntios 3, nós vimos, 1 Coríntios 13, aliás, nós vimos as três principais virtudes com que Deus nos fortalece: a fé, a esperança e o amor. E a maior das três é o amor. Por que o amor é a maior? Porque o amor vai durar por toda a eternidade. A fé é temporária, a esperança é temporária. Fé é a certeza do que nós não vemos. Quando estivermos vendo, a fé não será mais necessária. Esperança significa esperar. Enquanto estamos esperando, precisamos de esperança. Quando aquele que nós estamos esperando chegar, não precisa mais da esperança, porque ele já chegou. Então só vai perdurar o amor. Portanto, por ora, a fé é tão importante quanto a esperança também é importante. Não podem jamais perder nem a fé, nem a esperança.
e Paulo vai trabalhar algumas coisas aqui acerca da esperança. O desenvolvimento da epístola, que é a maior parte dela, vai do capítulo 2, versículo 5, até o capítulo 12 completo, que termina no versículo 21, e eu dei o título Zelo e Autoridade. Paulo não escreve essa carta apenas com mensagens de esperança e de consolo para os coríntios. Acontece que, com a primeira carta, nem todos se arrependeram. E teve pessoas que tiveram a ousadia, claro, inspiradas pelo diabo, caindo na tentação de Satanás, de não aceitar a correção que Paulo trouxe na primeira carta. E não aceitando a correção de Paulo na primeira carta, se levantaram contra o apostolado de Paulo, se levantaram contra o ministério de Paulo e criticaram Paulo duramente. Aconteceu isso em Corinto. Então, um dos motivos pelo qual Paulo também escreve a segunda epístola é defender o seu ministério apostólico, declarando o zelo que, como apóstolo, ele tem sobre as almas e a autoridade que ele recebeu de Deus para pregar o evangelho e para repreender quem anda de maneira errada. Por isso, nesse desenvolvimento, Paulo vai falar do seu zelo ministerial e da sua autoridade ministerial, não concedida a ele por homens, mas concedida por Deus. Esse é o desenvolvimento da epístola. Amém? E depois ela termina no capítulo 13, com uma conclusão, falando acerca da comunhão. Quando chegarmos no capítulo 13, vamos falar acerca de algo muito importante que está lá no último versículo da epístola. A comunhão do Espírito Santo, que é a fonte da comunhão dos crentes. E aqueles que estão fora dessa comunhão não estão em Cristo Jesus. Mas os que se submetem a Deus, recebem as correções, se arrependem de seus pecados, entram no alvo do amor de Deus, de suas consolações, passam a ter comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Aleluia! Por meio da obra do Espírito Santo. Isso aqui é um resumo desta segunda epístola de Paulo aos Coríntios. A introdução, que eu dei o título de Esperança, né, tem um pequeno prelúdio, que é que eu dei o título de Acaia. Acaia era a região da Grécia que tinha várias cidades, e uma delas é a cidade de Corinto. Por isso, nos versículos 1 e o versículo 1, aliás, Paulo diz, veja o versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Repitam vocês. Não, vocês estão dormindo ainda. Então agora acorda, faz assim, acorda e leia. Vocês podem ler muito melhor que isso. 1, 2, 3 e... Aleluia. É claro que agora é para todos os santos em todo o mundo, não só em toda a Acaia, que é o sul da Grécia, mas em todo o mundo, inclusive para nós. E note como nesse versículo, primeiro, Paulo já começa a falar do seu ministério apostólico, quando diz apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele está dizendo que ele é apóstolo porque assim Deus quis. Não é porque ele quis, como muitos hoje aí. Não é porque ele quis, não é porque homens quiseram. Ele é apóstolo de Cristo Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus na vida dele.
Aleluia. Muito bem, então no versículo 2 tem a saudação soteriológica, graça e paz. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Leia o versículo 2. O versículo 3, capítulo 1, versículo 3 até o capítulo 2, versículo 4, Paulo vai falar acerca de sofrimentos. Um dos temas que ele vai tocar, sofrimentos. Os sofrimentos de Cristo, o sofrimento dele e dos seus companheiros como ministros de Deus, e os sofrimentos dos crentes também por pertencerem a Cristo Jesus, por serem de Cristo Jesus. E ele vai desenvolver esse tema dos sofrimentos da seguinte maneira. Os versículos de 3 a 14 do primeiro capítulo abordam o tema do consolo em meio aos sofrimentos. Em meio a todo sofrimento, nós podemos contar com o cuidado de Deus, com a consolação de Deus. Quem disse isso muito bem foi Davi no Salmo 23, quando falou: ainda que eu atravesse ou ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Foi assim também que Jesus disse no final de Mateus: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não importa quais sejam os sofrimentos que nós passamos, nenhum sofrimento será maior do que a consolação que nós temos da parte de Deus, com a sua presença nos envolvendo, com a sua presença nos guardando. Aleluia. Glória a Deus. A Kívia está ali atrás. A Kívia esse ano teve um sofrimento muito grande, não foi, Kívia? Mas foi maior do que a consolação de Deus? Não. Eu sei que ela sabe disso. Não é verdade? Então, nenhum sofrimento que tenhamos nessa vida, por maior que seja, será maior do que o consolo que Deus administra em nossas vidas. Porque Ele está conosco. Aleluia? Então, esses versículos abordam o tema do consolo em meio aos sofrimentos. De 1,15 até o 2,4, o tema que emerge é a confiança gerada pelo consolo. Em meio aos sofrimentos, Deus nos consola. Esse consolo produz em nós confiança. Você tem a experiência de poder dizer: eu posso realmente confiar em Deus. Está provado, Deus provou para mim, por A mais B, que eu posso confiar nele, porque Ele não me abandonou em nenhum momento dos meus piores sofrimentos, quando eu estava no fundo do poço, como diz o Salmo 139, ainda que eu faça minha cama no mais profundo abismo, tu estás lá também. Em meio a todos os sofrimentos, o Senhor não me abandonou, Ele me consolou, e esse consolo produz em nós confiança. Essa confiança tem várias bases. Uma das bases da confiança, e Paulo vai citar isso, é que todas as promessas de Deus são cumpridas em Jesus. Foi isso que ele quis dizer, que não há sim e não em Deus. Mas todas as promessas de Deus é sim em Jesus Cristo. Ou seja, tudo que Deus falou, Ele cumpre. Deus é fiel a toda a sua palavra. E a base da nossa confiança em Deus é essa. Confiamos que Deus está cumprindo a sua palavra.
Ele prometeu que estaria conosco, Ele está conosco. Ele prometeu que nos protege, Ele nos protege. Ele prometeu que nos dá vida em abundância, Ele nos dá vida em abundância. Ele prometeu que nos enche com seu Espírito Santo, Ele nos enche com seu Espírito Santo. Ele prometeu que está conosco quando 2 ou 3 reunimos em seu nome, Ele está conosco agora mesmo nesse lugar. Todas as promessas de Deus são cumpridas, são sim em Cristo Jesus. Essa é a base da nossa confiança. Deus não falha na sua palavra. Deus não falta com a sua palavra. O que Ele falou, Ele cumpre. Aí está a fidelidade de Deus. Por isso diz a Bíblia que Deus não é homem para que minta, tá? Não, nem filho do homem para que se arrependa. Deus cumpre o que promete. Deus é fiel. Numa aliança tem 2 lados. Do lado de Deus nós temos total fidelidade. E Paulo diz que se nós formos infiéis, Ele continua fiel em cumprir cada uma das suas palavras. Aleluia? Essa é a nossa confiança. E essa confiança nos leva para o capítulo 2, os primeiros 4 versículos, encerrando a introdução. Essa confiança gera alegria. Esta é uma das bases da nossa alegria no Senhor. Onde está uma das bases da alegria cristã? Porque cristãos verdadeiros são alegres, porque eles estão firmados nas promessas de Deus, tranquilamente que Deus cumpre. Aleluia. Firmados nas promessas de Deus, nós podemos ser igualzinho Jesus naquele barco no dia da tempestade. E os discípulos todos apavorados, todos medrosos, e Jesus dormia na popa. Tranquilo, porque ele tem total confiança no Pai. Quando os discípulos os despertam, ele vê o medo deles, ele pergunta: onde está a vossa fé? Por que vocês não estão tranquilos nesse barco? Mesmo que esse barco esteja assolado pelas ondas, pela tempestade, Deus é maior que as ondas, Deus é maior que as tempestades, e Deus é quem as levanta, e Deus é quem as faz calar e silenciar. Ele domina sobre o universo, Ele é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. Por isso que essa epístola tem um grande poder de consolação nesse tema da consolação. Vamos ver como é que Paulo desenvolve isso desde o começo. Vamos repetir o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Repitam. Aleluia. Olha só, neste versículo, o Pai é chamado de o Deus de toda consolação. Jesus também é consolador. E quando Jesus disse que ia mandar o Espírito Santo, ele disse: eu vos mandarei outro consolador. Nós achamos consolação em Deus em suas 3 pessoas. O Pai é consolador, Jesus é consolador e o Espírito Santo é consolador. No final desse capítulo, ele diz no versículo 22 que também
Vamos ler o 21 e o 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Leiam bem forte. O Espírito Santo, também chamado de o Consolador, em grego é paráclito. Paráclito são duas palavras gregas juntas, uma preposição e um verbo, parakletos, que é chamar para perto, chamar para junto, chamar para estar ao lado. É como se através do Espírito Santo Deus estivesse falando assim: vem cá, fica comigo aqui. Fica aqui debaixo das minhas asas, como Jesus disse para Jerusalém e eles não quiseram. Fica aqui debaixo do meu esconderijo, que aqui eu te guardo, eu te protejo, eu te consolo. Aleluia. Essa epístola vai trabalhar muito o ministério do Espírito Santo nesse sentido. Na primeira epístola, acerca do Espírito Santo, ele se deteve muito a falar sobre os dons do Espírito no capítulo 12. Mas nessa epístola, nós vamos ver em vários capítulos daqui para frente, dentro do desenvolvimento, falando de coisas mais profundas que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. E uma delas, por exemplo, que nós vamos ver na quarta-feira, no capítulo 3, porque hoje à noite vamos ver o capítulo 2, e quarta-feira vamos ver o capítulo 3, vamos ver na quarta-feira como o Espírito Santo escreve a palavra de Deus em nossas almas, para que nós sejamos cartas vivas de Cristo Jesus. Então o ministério profundo do Espírito Santo de Deus também é muito trabalhado dentro desta epístola. Mas não só o Espírito Santo é consolador. Ele é consolador junto com o Pai, ele é consolador junto com Jesus. Nós lemos no versículo 3 que Deus é o Pai de misericórdias. Deus é o Pai de misericórdias. Misericórdias no plural. Está vendo aqui misericórdias no plural no versículo 3? Existem misericórdias no plural e existe misericórdia no singular. Existem misericórdias no plural, mas existe misericórdia no singular. Aqui ele fala de misericórdias no plural, Pai de misericórdias. Como também Jeremias, no capítulo 3 de Lamentações, cita misericórdias no plural. Quando ele ora dizendo: as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Mas nós vamos encontrar a palavra misericórdia no singular, como por exemplo, repetidas vezes no Salmo 136, porque a tua misericórdia dura para sempre. Porque a tua misericórdia dura para sempre. Repete em todos os versículos do Salmo 136. Muitas pessoas não prestam atenção nisso, mas é necessário que nós prestemos atenção, entendamos que a Bíblia fala de misericórdias em dois níveis, num nível plural e num nível singular. No nível plural, misericórdias. No nível singular, misericórdia. Porque o nível singular, misericórdia, é onde Deus, pela sua misericórdia, opera salvação em quem Ele quiser. Bem claro? A misericórdia singular de Deus diz respeito à obra da salvação. As misericórdias plurais diz respeito a benefícios
gerais que Deus delibera para todos os seres humanos. Como Jesus disse assim, ó, vosso Pai Celestial, Ele é misericordioso com bons e maus, com justos e injustos. Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos. Ele faz chover sobre justos e injustos. O que é isso? Misericórdias no plural. Agora eu vou fazer uma pergunta. Ele salva justos e injustos? Não. Ele salva só aqueles que Ele mesmo justifica pelo sangue de Jesus. Aí não é misericórdias, aí é misericórdia. Entenderam? Nas misericórdias de Deus, quantas pessoas são curadas de enfermidades? Quantas pessoas recebem milagres visíveis nas suas vidas? Receber milagres significa que estão salvos? Não. Significa que receberam alguns benefícios pelas muitas misericórdias de Deus. Quando eu falo isso, eu sempre me lembro dos 10 leprosos. Estão lembrando dos 10 leprosos? Os 10 leprosos, todos foram beneficiados com um milagre tremendo. A cura de uma doença então incurável, a lepra, que era uma doença que tinha até lei sobre essa doença, que quem fosse leproso não podia mais viver na sociedade, teria que ser lançado num vale de leprosos, e os parentes iam lá a mais de 500 metros de distância para deixar lá a comida para eles, a roupa para eles, mas não podia ter contato mais nenhum com a sociedade. Era uma doença muito discriminatória. Esses 10 leprosos vieram e o Senhor curou os 10. Curou dentro de quê? Das suas misericórdias. Um dos 10 leprosos voltou. Voltar na Bíblia, tanto em hebraico como em grego, é a raiz do verbo arrepender, é a raiz do verbo converter, voltar. Um voltou. Esse que voltou recebeu a misericórdia no singular. Esse foi salvo. Os outros 9 receberam apenas um benefício. Os outros 9, a diferença é o seguinte, que antes eles estavam indo para o inferno com lepra, e depois eles foram para o inferno sem lepra. Mas aquele que voltou, ele foi para o céu, está na glória de Deus, aliás, está no paraíso descansando. Foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, entendendo isso aqui? Misericórdias de Deus, todo mundo experimenta, justos e injustos. Ele é o Pai de misericórdias. Mas a misericórdia singular é a salvação. É a operação exclusiva da salvação. Nem todos que são beneficiados por Deus recebem isto que não é um benefício, mas que é a própria bênção. A bênção de Deus é a salvação. E por isso muitas pessoas confundem bênção no singular com bênçãos no plural. O que as pessoas chamam de bênçãos no plural, eu vou conquistar a minha bênção. As bênçãos no plural, que as pessoas se referem, fui abençoado, ganhei a minha casa, fui abençoado, ganhei o meu... Isso, na verdade, bênçãos, está dentro de bênçãos plurais, que eu gosto de chamar, para não confundir, de benefícios. Agora, a bênção de Deus no singular é a salvação em Cristo Jesus. Todos os homens recebem benefícios de Deus, mas nem todos recebem a bênção exclusiva da salvação. Aleluia. Aqui, Paulo então denomina o Pai, nesse dia dos pais, como Pai de misericórdias. Aleluia.
e Deus de toda consolação. O que é toda consolação? Da mesma maneira como nós colocamos misericórdias no plural e misericórdia no singular, isso também se aplica à consolação. Existem consolações no plural, generalizadas, e existe uma consolação singular. A eterna consolação singular é o consolo que Deus dá aos que Ele salva em Cristo Jesus. Envergonhados dos nossos pecados, sofrendo porque somos cheios de inclinações pecaminosas, convencidos de que não merecemos o céu, de que o que nós merecemos é eterna condenação. Deus nos consola com o seu amor. Todos os teus pecados eu coloquei sobre o meu Filho na cruz do Calvário, para te dar o perdão. A consolação singular é o perdão de Deus administrado na obra da salvação. Fora esta consolação, Deus também é Deus de toda espécie de consolação que exista. Deus consola as pessoas independentemente de serem crentes ou descrentes, justos ou injustos. Deus consola as pessoas administrando na vida delas condição delas superarem certos sofrimentos, como uma enfermidade, como a perda de um ente querido, ou outras perdas na vida. Deus também é Deus de toda essa consolação. Também sabe como administrar consolação para que as pessoas não sucumbam aí nesses sofrimentos, mas passem por eles e continuem vivendo a sua vida aí na terra. Mesmo que os sofrimentos tenham deixado algumas marcas, elas conseguem superar. Mesmo pessoas descrentes conseguem superar certos sofrimentos. Por que elas conseguem? Porque Deus está ali agindo. Aleluia? Deus está ali agindo. Ele não consola só os seus filhos. Os filhos ele ultra consola, porque consola com a salvação. Mas também os descrentes recebem consolação de Deus, porque Ele é Deus de toda consolação. Porque esse consolo de Deus traz uma condição vitalícia para os homens. Foi quarta-feira, nós falamos alguma coisa aqui sobre a ressurreição em 1 Coríntios 15. Depois um grupo me cercou aqui no final, fazer algumas perguntas inteligentes. E eles perguntaram, né? Como que seria, né, esse sofrimento das pessoas no inferno ou no lago de fogo de enxofre, né? Qual é a base do sofrimento delas? E eu expliquei o seguinte: que a base do sofrimento delas é que elas não terão nenhuma espécie de misericórdia e de consolação. Nem misericórdia gerais, nem consolação geral, eternamente. Agora, por que os homens acham aí que estão vivendo à vontade no mundo? Eles nem sabem disso. Por que se sentem à vontade no mundo, para fazer o que quiser, para ir e vir, se sentem livres, acham até que tem livre arbítrio para fazer o que quiser, e andam por aí como os donos da bola, se sentem o máximo aí no mundo. Sabem por quê? Nem sabem por quê. É porque Deus promove esse ambiente com as suas misericórdias e com as suas consolações. Todo mundo está vivendo na terra agora porque Deus, na sua onipresença, cobre a face da terra com condições favoráveis
para todos os homens viverem. Só que ele faz isso por amor dos seus filhos. Por amor dos seus filhos, ele beneficia a todos com a sua presença. Mas quando acabar a vida aqui, e eles forem para o inferno, vão ver que todas essas condições favoráveis acabaram e vão viver eternamente em condições amargamente desfavoráveis, onde não vão experimentar nenhum benefício da presença de Deus. Aí vão saber o que é sofrer. Vai ser sofrimento sem consolo, sem misericórdia, por toda a eternidade. É mais ou menos assim que nós definimos, pela Bíblia, pela palavra de Deus, o estado de eterna condenação. Aquele versículo vale para os dois lados, amados. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o contrário também é certo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que não o amam. Porque os que não amam a Deus são ingratos. Porque só podem viver bem agora, só podem ter saúde agora, só podem ter ar agora, só podem ter água, pão, consolo, misericórdias, porque Deus é que supre tudo isso para eles também, como supre a nós. Mas eles não reconhecem que é Deus. Acham que é eles que são os bons da boca. Quando isso for tirado deles, aí haverá choro e ranger de dentes, no lugar onde o verme não morre e o fogo não apaga. Eles que pensavam que o inferno era aqui, eles vão falar, ali é que era o céu. Porque aqui é o lugar mais próximo que os ímpios vão chegar do céu. E aqui também é o lugar mais próximo que os santos vão chegar do inferno. Entenderam? Então Deus é Deus de Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. E isso nos cria um ambiente favorável para nós pregarmos este evangelho aí para as pessoas, amados. Preguem o evangelho. Aleluia. Uma das coisas que Paulo vai trabalhar aqui é do ministério cristão, de embaixadores, de poder exortar as pessoas. Enquanto você está respirando esse ar aí, enquanto você tem a presença de Deus aqui, reconciliai-vos com Deus. Pregarmos a mensagem desta reconciliação. Não devemos nunca deixar de fazê-lo. Paulo vai dizer também aqui dentro dessa palavra, né? Pregar o evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Pregamos o evangelho. Sabemos que a salvação é dos eleitos, mas os eleitos não está escrito na testa, eleitos. Nós temos que pregar como se todos fossem eleitos. Pregar a salvação a todos, a reconciliação a todos. Deixa que o Pai vai reconciliar quem Ele quiser. Mas nós oramos por todos e pregamos a todos, porque Deus, enquanto dá a todos consolações, enquanto dá a todos misericórdias, uma das misericórdias que Deus dá a todos é a nossa presença no mundo, anunciando e testemunhando Cristo Jesus. Para que nenhum homem tenha desculpa de dizer, não, ninguém me falou nada. Porque o evangelho do reino é pregado em todo o mundo. Então nós somos testemunhas. Jesus disse, sereis minhas testemunhas. Testemunhas de todo o amor de Deus.
testemunhas de toda a consolação que Deus traz aos nossos corações. Aleluia. Oremos. Obrigado, Pai. Paizinho amado, te louvamos porque Tu és Pai de misericórdias, porque Tu és Deus de toda consolação. Te louvamos, Pai, por esse privilégio que nos dás nesse momento, nessa manhã, de começarmos a meditar na Tua palavra, nessa epístola de Paulo, segunda epístola aos Coríntios. Te louvamos, Pai, e oramos a Ti, ó Deus, para que jamais nos deixes esquecer da grandiosidade tanto das Tuas misericórdias no plural, como principalmente da Tua misericórdia singular, pela qual alcançaste nossas vidas, por meio da qual, ó Pai, nos arrancaste do império das trevas e nos transportaste para o reino do Filho do Teu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados.